Sabe, quando se fala em rodar um algoritmo quântico, a gente na verdade está falando de dois universos bem diferentes. De um lado, a perfeição da matemática, do outro, o caos do mundo físico real. É justamente sobre essa diferença crucial entre os simuladores e o hardware quântico que vamos conversar. Olha só o nosso roteiro. Vamos mergulhar nesses dois mundos quânticos, o ideal e o real. Vamos entender a fundo cada um deles, como eles se juntam na prática e, no final, qual é o grande desafio que está moldando o futuro da área hoje. Então, vamos começar do começo. A pergunta é simples, mas a resposta é dupla. Como, na prática, se executa um algoritmo quântico? Basicamente, existem dois caminhos. Ou se simula tudo em um computador clássico, ou se encara a realidade e se roda em um hardware quântico de verdade. Bora começar pelo mundo ideal, aquele da perfeição matemática, um lugar sem ruído. Vamos falar dos simuladores quânticos. Ok. Primeiro ponto, e este é super importante. Um simulador quântico não é uma máquina quântica, tá? Ele é, na verdade, um programa que roda em um computador normal, um computador clássico. E o que ele faz? Ele calcula matematicamente o que um computador quântico idealmente faria. Pense assim, tudo ali dentro são vetores, são matrizes, é a mecânica quântica na sua forma mais pura. E por que isso é tão útil? Bom, as vantagens são enormes. Primeiro, a acessibilidade, né? Roda em qualquer computador. Mas o ponto principal, o superpoder de um simulador, é o controle total. Dá para pausar a execução e olhar o estado quântico por dentro, ver as amplitudes, as fases, algo que é simplesmente impossível de fazer num hardware real. Por isso que eles são perfeitos para aprender e para fazer o debug de um algoritmo. Claro, nem tudo são flores. Esse mundo ideal tem um limite muito claro. O problema é que simular a mecânica quântica é computacionalmente pesado. Para cada qubit que a gente adiciona, a memória necessária para o simulador simplesmente dobra. É um crescimento exponencial. Na prática, isso quer dizer que, em computadores normais, a gente bate em um teto ali por volta de 30, 40 qubits. Mais do que isso, fica inviável. Beleza, já entendemos o mundo ideal e os seus limites. Agora, vamos virar a moeda e encarar o mundo real. Vamos falar do hardware quântico de verdade, as chamadas QPUs ou unidades de processamento quântico. Aqui a história é outra. Não estamos mais falando de matrizes e vetores em um programa. Estamos falando de um dispositivo físico que usa pulsos de micro-ondas ou lasers para controlar qubits de verdade, que podem ser íons aprisionados ou circuitos supercondutores. É aqui que a física acontece de verdade. E qual a grande vantagem disso? A fidelidade com a realidade. Só no hardware real é que a gente consegue ver como um algoritmo se vira com os problemas do mundo real, como o ruído e a decoerência. E, no fim das contas, é o único caminho se quisermos um dia alcançar a tal da vantagem quântica. Só que essa realidade física vem com um preço, e um preço alto. O maior vilão de todos é o ruído. Qualquer coisinha do ambiente, uma variação de temperatura, um campo magnético, estraga o cálculo. Essa tal de decoerência é o grande fantasma que assombra o hardware quântico hoje, limitando o desempenho e a confiabilidade. Então, temos esses dois mundos, o ideal, do simulador, e o real, do hardware. Parecem opostos, né? Mas, na prática, eles trabalham juntos. Não são inimigos, são parceiros, e um fluxo de trabalho essencial para o desenvolvimento quântico. Essa tabela aqui é ótima para a gente visualizar a coisa toda. De um lado, o simulador, rodando em um computador clássico, sem ruído, com acesso total ao estado quântico, mas que não escala por causa da memória. Do outro, o hardware real, um dispositivo físico cheio de ruído, onde a gente só vê o resultado final através de medições, mas que, teoricamente, pode escalar, se os desafios de engenharia forem vencidos. Para deixar isso bem concreto, vamos pegar um exemplo super simples. Aplicar uma porta Hadamard em um qubit no estado zero. Em um simulador, o que acontece? A matemática calculada na hora, ele te dá o resultado exato, um vetor perfeito que representa aquela superposição de 50% zero e 50% 1. Agora, e no hardware real? A gente aplica um pulso físico no qubit para fazer a mesma coisa. Só que não dá para ver a superposição. A única coisa que podemos fazer é medir. E quando a gente mede, o estado colapsa para 0 ou para 1. Por isso, temos que rodar o mesmo processo milhares de vezes, os chamados shots, para construir uma estatística. E por causa do ruído, o resultado quase nunca é um 50-50 perfeito. E isso nos leva a um fluxo de trabalho que é quase um padrão hoje em dia. Primeiro a gente desenha e testa o algoritmo no simulador. Lá, no mundo perfeito, a gente garante que a lógica está certa.
Depois, e só depois, a gente leva esse algoritmo para o hardware real. E aí o jogo muda. O foco passa a ser como otimizar o circuito e como lidar com os resultados ruidosos que vão sair de lá. Ok, então a pergunta que fica é, beleza, quando usar cada um? Qual a ferramenta certa para cada tipo de trabalho? A resposta é bem direta. Simuladores são a escolha óbvia quando se está aprendendo porque dão essa visão de raio-x do que está acontecendo. Eles são essenciais para fazer o debug, para encontrar erros na lógica do circuito e, claro, para testar ideias rápido sem precisar esperar na fila de um hardware real. E o hardware real? Bom, ele entra em campo quando a pergunta muda, quando o que interessa é justamente o ruído. Como o algoritmo se comporta em um ambiente real? Se a pesquisa é aplicada, se o objetivo é fazer um experimento de verdade, não tem jeito, tem que ir para o hardware. É o campo de provas final. Tudo isso nos leva, então, à grande questão. Onde estamos hoje? Qual é o panorama da computação quântica quando olhamos para essa dualidade entre o potencial e a realidade? Acho que essa frase resume tudo de forma brilhante. Os simuladores nos mostram o potencial, o que a computação quântica pode ser. É a promessa. O hardware, por outro lado, mostra a realidade, onde a tecnologia está hoje, com todas as suas falhas e desafios. E o futuro da área inteira depende disso, de fechar esse abismo. Toda pesquisa, todo o esforço de engenharia hoje é para tentar fazer com que o desempenho do hardware real chegue cada vez mais perto da perfeição que vemos nos simuladores. E isso deixa uma reflexão interessante, né? E se a grande vantagem quântica, pelo menos por agora, não for resolver um problema que ninguém resolveu antes, mas sim aprender a dominar o ruído, talvez o maior avanço que possamos ter hoje seja justamente entender e controlar as imperfeições que separam o mundo real do mundo ideal.